O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste quando me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta Jesus Cristo que continua a sua oração de intercessão pela igreja, Jesus que intercede por nós, e na primeira leitura, a continuação da vida de São Paulo e a ação do Espírito Santo na sua vida. Então, um breve olhar sobre o Evangelho e voltemos para a primeira leitura. No Evangelho, Jesus aqui, é interessante refletirmos que Jesus, na sua vida terrena, rezou por nós. E quando nós falamos que Jesus, o Filho de Deus, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, rezou por nós, eu não estou dizendo que Ele rezou por nós como eu posso rezar por vocês. Isto é, na missa de hoje eu vou rezar por todos os fiéis da paróquia, por todos aqueles que pertencem à paróquia Cristo Rei. Eu estou rezando por todos? Sim, eu estou rezando por todos, mas vocês percebem que eu não estou rezando por todos no sentido de rezando por cada um individualmente, no sentido de chamando a cada um pelo nome, neste sentido. Por quê? Porque eu não conheço cada um. E mesmo se eu conhecesse, seria muito difícil que eu dissesse o nome de cada um e impossível conhecer as necessidades de cada um, porque muitas vezes nem vocês sabem as próprias necessidades. Então isso é impossível para uma oração humana. Então eu rezo por todos, me vem à mente algumas pessoas em particular, rezo pelos meus familiares, me vem à mente algumas pessoas em particular, rezo pelas pessoas que me pedem orações, mas me vem algumas pessoas em particular, porque durante todos os meus anos de vida, quantas pessoas me pediram oração, e eu disse, assumido, rezarei por você. Eu já me esqueci, mas quando eu vou celebrar a missa, eu digo, Jesus, eu quero rezar por todas aquelas pessoas que um dia me pediram oração, e eu me comprometi a rezar por elas. O Senhor sabe, mas percebe que não me vem o nome das pessoas. A oração é válida? É, porque Deus assume. Mas quando eu falo aqui que Jesus rezou por nós, eu estou dizendo que Ele tinha cada um em mente
com as suas necessidades particulares. Nós estamos falando de Deus, de modo que eu posso dizer, Ele rezou por mim, Padre Overlan, pelas minhas necessidades. E cada um aqui pode dizer, e aqueles que ainda vão existir, podem a mesma coisa afirmar. Jesus rezou. Então ontem, Jesus rezava pelos apóstolos, pelos 11. Hoje, Jesus reza por todos os que vão crer nele. Então está rezando por todos nós, para que nós não desanimemos diante das dificuldades, para que nós não esmoreçamos, não esfriemos na nossa fé, para que nós não abandonemos o Evangelho, trocando por um outro Evangelho, um Evangelho mais light, um Evangelho mais fácil, um Evangelho mais à nossa medida e à nossa semelhança. Não, o Evangelho de Cristo. Então, para que nós não nos deixemos guiar por outras doutrinas e outros pastores, que não seja Jesus, o único e verdadeiro pastor. Lembra na primeira leitura de ontem, quando São Paulo dizia para os pastores, que São Paulo também falava aos presbíteros ontem, e São Paulo dizia: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus. Eu sei que depois que eu for embora, aparecerão lobos ferozes, que não pouparão o rebanho, e aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Então Jesus reza por nós ao Pai, pedindo o Espírito Santo, para que nós não sejamos arrastados por outras doutrinas que se dizem de Deus, que se dizem de Cristo, e até que se dizem católicas, mas que não são. Então, Jesus rezou para que nós tenhamos este discernimento, para que nós ouçamos e reconheçamos apenas a voz do único, bom, belo e verdadeiro pastor. Pois bem, apenas uma palavra sobre o Evangelho, para que ilumine a nossa oração no dia de hoje, quando nós continuarmos a nossa oração, também rezemos, pedindo a Deus que nos conceda cada vez mais o Espírito Santo, pedindo a Jesus que a oração dele não seja perdida na nossa vida, que aquilo, Senhor, que aquelas graças que o Senhor pediu para mim não sejam perdidas. O Senhor que rezou por mim, que a sua oração não seja em vão na minha vida. Vamos suplicar a Deus e quem sabe rezar um pouco sobre isso no dia de hoje. Mas voltemos aqui, lancemos o nosso olhar sobre a primeira leitura. São Paulo que está indo aqui para Jerusalém. Nós ouvimos há alguns dias em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 22, quando São Paulo diz assim: acorrentado pelo Espírito, preso pelo Espírito, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito me assegura que correntes e perseguições me esperam. Ele vai para Jerusalém, como Jesus foi para Jerusalém. Vai São Paulo. Diz aqui que ele pega um navio e chega a Tiro, a cidade de Tiro, a porta, desce em Tiro, que o navio fazia paradas, né? Ele desce em Tiro e diz aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 4, que alguns discípulos, movidos pelo Espírito Santo, aconselhavam Paulo que não fosse a Jerusalém. É interessante que São Lucas, ele atesta
alguns discípulos movidos pelo Espírito Santo dizem: Paulo, não vá para Jerusalém. Isto é, o Espírito Santo movia aqueles fiéis para que isso aconselhassem São Paulo, e o mesmo Espírito movia São Paulo para ir a Jerusalém. Que é isso, padre? Duas coisas contraditórias? Não. O Espírito Santo queria suscitar no coração de Paulo essa decisão firme, isto é, não obstante os conselhos daqueles que lhe queriam bem, São Paulo, com a sua atitude, repetia as palavras de nosso Senhor: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Ele pressentia que, versículo 23, sei que apenas que de cidade em cidade o Espírito me assegura que correntes e perseguições me esperam, mas mesmo assim ele vai para Jerusalém. Esta é a vontade de Deus, e eu quero fazer a vontade de Deus, e pelo jeito vai me custar, mas seja feita, Senhor, a vossa vontade. E vai São Paulo navegando, embarca novamente, quer dizer, lá em Tiro, já que os cristãos não conseguem dissuadi-lo, diz que na praia eles se ajoelham e rezam juntos, e São Paulo embarca novamente e vai-se embora. Vai agora para Cesareia. O navio para em Cesareia. Versículo 8. Chegando a Cesareia, ele fica na casa de Filipe, e vem um profeta, o profeta Ágabo, que se aproxima dele, retira o cinto dele, o símbolo, a faixa de tecido, que a roupa dos judeus de então era uma túnica, né? Então, para que a túnica não ficasse esvoaçando, e às vezes a túnica era um pouco mais comprida e não pisasse na túnica, então ele usava um cinto, um símbolo, isso que os padres usamos, né? Então veio o profeta, retirou o símbolo, o cinto de São Paulo, amarrou as mãos e os pés dele. Imagine que profecia animadora. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 11. Ágabo aproximou-se, pegou o cinto de Paulo, amarrou com ele as mãos e os pés e disse: isto diz o Espírito Santo, o dono deste cinto será amarrado em Jerusalém pelos judeus, que o entregarão aos pagãos. Quando os cristãos, está lá São Paulo, amarrado pelas mãos e pelos pés, por aquele profeta, que estava ali profetizando, quando os cristãos, os amigos de Paulo, viram aquela profecia, versículo 12, nós e os habitantes do lugar, então São Lucas se coloca nesta súplica, nós e os habitantes do lugar suplicamos a São Paulo que não fosse a Jerusalém. O próprio Lucas: não vá, lá em Tiro já pediram. Quer dizer, se ele não tivesse, meus santos, o discernimento, um dom que nós poderíamos pedir, podemos pedir sempre, né? Mas no dia de hoje, esse discernimento para compreender a vontade de Deus, porque pessoas de Deus aconselharam São Paulo a não fazer aquilo que ele tinha como claro no seu coração. Então, versículo 12, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 12: nós e os habitantes do lugar lhe suplicamos que não fosse a Jerusalém. Mas São Paulo respondeu: o que fazeis chorando e me comovendo o coração? Pelo nome do Senhor Jesus, eu estou disposto a ser acorrentado e morrer em Jerusalém. Isto é, não fique chorando não, que vocês estão só me comovendo, estão só me fazendo chorar também, não adianta, eu vou. Então, São Paulo aqui, ele não é um valente insensível, não, ele também experimentava o medo, ele também diante das lágrimas, ele se comoveu, mas
se essa é a vontade do meu Senhor, eu vou. É interessante que quando a gente reza o Veni Creator, né? A gente reza, nossa fraqueza encorajai. Então a gente pede que o Espírito Santo venha em auxílio da nossa fraqueza e nos dê a coragem necessária para que mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo mexidos e trêmulos interiormente, nós façamos aquilo que deve ser feito. Entende? O cristão, repito, não é que o cristão não sinta medo, não é que o cristão não se sinta aflito, não é que o cristão não chore. O cristão sente medo, o cristão se aflige, mas o cristão não se entrega diante disso. Somos em tudo atribulados, mas não desamparados. Estamos perplexos, nunca desanimados, diz São Paulo em outra passagem. Então São Paulo diz, olha, por favor, não chorem, porque eu vou só ficar também mexido, porque eu vou para Jerusalém. E aí disseram, como não conseguimos, Lucas mais uma vez se coloca aqui, como não conseguimos mudar a ideia, nos tranquilizamos e dissemos, versículo 14, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 14, dissemos que seja feita a vontade do Senhor. Eles também aceitaram, já que Paulo não ia arredar o pé, já que eles não iam conseguir mudar a ideia de Paulo, então tá bom, deixa quieto, que ele vá então para Jerusalém. São Paulo vai, chega a Jerusalém, se encontra com Tiago, apóstolo, vão ao templo e parece que tudo dá errado, porque a multidão dos judeus querem, diz aqui a palavra, espedaçar, quebrar São Paulo ao meio, porque dizem que ele introduziu um pagão no templo, que ele é aquele que quer destruir a lei de Moisés. E São Paulo então pede, aí vem o tribuno era o chefe romano em Jerusalém, manda os soldados salvar Paulo. Os soldados impedem que os judeus quebrem Paulo ao meio. São Paulo pede para dizer uma palavra e o tribuno permite. E aí vem a leitura de hoje. Tudo isso para chegar à leitura de hoje, porque já foi aqui. Então, para que vocês entendam o contexto. Aí vem a leitura de hoje, capítulo 22, versículo 30 e capítulo 23, versículo 6 e seguintes. Aí São Paulo está ali diante daquela multidão e diz, sabendo que ali havia fariseus e saduceus, São Paulo diz, sabendo que os fariseus acreditam em anjos, na vida eterna, na ressurreição, e sabendo que os saduceus não acreditam em nada disso, São Paulo vai, como fariseu, diz, olha, eu estou sendo perseguido porque eu acredito na ressurreição, na vida eterna. E aí ele mal consegue continuar, os judeus entre si já começam a brigar, os fariseus com os saduceus, e eles se voltam contra São Paulo depois. Eles querem mais uma vez quebrar São Paulo ao meio. O poder romano mais uma vez intervém, o protege, e ele é levado para dentro da prisão. Nós vemos aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 10. O conflito crescia cada vez mais, receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. À noite, Paulo, a palavra aqui não diz se dormindo ou em oração, provavelmente em oração, porque não fala aqui de sonho. Então provavelmente à noite rezando, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse, tem confiança, assim como tu deste testemunho de mim aqui em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Então, São Paulo estava em Jerusalém, São Paulo ouve esta palavra, e é interessante, meus santos, que São Paulo poderia pensar, nossa, assim como eu fui instrumento de Deus para converter meio mundo,
eu vou agora para Roma para converter, né, a capital do mundo, o centro do mundo, né? Eu vou agora para Roma para convertê-los também para Cristo. Assim como eu fui instrumento de conversão para tantos e pregando a palavra para tantos, eu irei para Roma pregar a palavra para tantos. Mas não era bem assim, meus santos. São Paulo iria para Roma? Iria. Mas ele iria para pregar? Sim, mas não tanto com palavras. Ele ia acorrentado. Ele ia testemunhar Cristo? Sim, iria. Mas para testemunhar Cristo com a sua morte e o derramamento do seu sangue. O Espírito Santo, meus santos, é imprevisível. A vontade de Deus é sempre imprevisível. Quando nós queremos controlar Deus, quando nós queremos controlar a vontade de Deus, quando nós temos a pretensão de saber o que Deus quer para nós, nós podemos cair facilmente no erro. Mas quando nós nos deixamos guiar por Deus e que a sua vontade seja feita, nós nos deixamos por Ele surpreender. Então São Paulo esperava muito provavelmente isso, mas ele vai para Roma, mas ele vai para lá morrer e derramar o seu sangue. Meus santos, nós estamos nessa novena de Pentecostes suplicando o Espírito Santo. Queremos ser amigos do Espírito Santo, queremos tê-lo como hóspede, Ele que é o doce hóspede da nossa alma. Mas Ele só será o doce hóspede da nossa alma, Ele só será nosso amigo, isto é, ou melhor dizendo, eu só serei um amigo dEle de verdade, eu só poderei desfrutar da sua amizade se eu for dócil à sua vontade e aceitar que os desígnios de Deus se realizem na minha vida. Isto é, aceitar que os meus planos sejam frustrados, aceitar que os meus sonhos sejam mudados, aceitar que a minha vida não seja como eu a predeterminei, aceitar que a vontade de Deus seja feita na minha vida, mesmo quando isso muda totalmente aquilo que eu havia planejado. Então, quando nós pegamos a vida de São Paulo, nós vemos o quanto Deus foi mudando a sua vida. Ele ia para um lugar, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 6, diz que São Paulo tinha se programado para atravessar a Frígia e a Galácia, mas o Espírito Santo não lhes permitiu pregar na Ásia. Mas ele tinha planejado tudo para isso, mas o Espírito disse não. Mas por quê? Não respondeu. Não é assim na nossa vida? Quantas não respostas de Deus nós recebemos e precisamos ser fiéis, dóceis, amigos de Deus, obedientes, humildes e dizer: Senhor, eu não te compreendo, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Você não compreende porque coisas boas que você queria não aconteceram, planos bons que você nutria no coração e você não conseguiu realizar, e ao invés de você se revoltar, se você for dócil, você dirá: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então precisamos ser dóceis. Continua aqui: chegando a Mísia, tentavam passar para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Isto é, então vamos para aquela região ali evangelizar, e o Espírito disse: não, aqui não. Então nós vemos esse aspecto na vida de São Paulo, e que é uma realidade própria na vida de todo cristão. Então peçamos, meus santos, essa docilidade. Quando a gente reza a sequência de Pentecostes, tão bonita, a gente diz assim: Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, vinde Pai dos pobres,
dai aos corações vossos 7 dons: consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. Então a gente vê a vida de São Paulo, que tinha tudo para ser angustiante, um homem no consolo, na serenidade, um homem que experimentava o alívio de Deus. Por quê? Porque as coisas estavam fáceis? Não, porque ele sabia que Deus estava no controle. Por quê? Porque tudo estava acontecendo conforme ele havia planejado? Não, mas porque Deus está no controle. Se eu estou em estado de graça, e procurando fazer a vontade de Deus, eu o tenho como amigo. E se Ele é meu amigo, tudo concorrerá para o meu bem. Até os meus planos frustrados, até os meus sonhos não realizados. Então percebe que o caminho é manter-se na amizade com Deus. Então você não está em estado de graça? Procure se confessar. Quando você se confessa e está em estado de graça, tudo concorrerá para o seu bem. Ah, padre, e todos os erros que eu cometi no passado? A partir do momento que você se confessa, entra na amizade com Deus e procura a partir de agora fazer a vontade de Deus, até os erros passados, Deus fará com que concorra para o seu bem futuro, para a sua salvação futura. Por isso que invocamos o Espírito Santo como o consolo que acalma, o hóspede da alma, o doce alívio, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. E aí segue, não vou rezar, vou deixar que vocês depois procurem toda a oração e a façam em casa. Mas a façam suplicando a Deus esta graça da conversão. Se você está aqui e precisa se confessar, vá lá para a fila e se confesse. Receba, entre na fila dos amigos de Deus, entre no caminho daqueles que tudo concorre para o seu bem. Você está em estado de graça, você vai comungar, você pode comungar, no seu coração está a paz. Então, meu santo, aceite aquilo que lhe acontece, tente mudar o que for possível, o que não for possível, louve a Deus e saiba, tudo concorrerá para o seu bem. Se amigo de Deus você for, se na vida de oração você permanecer, e se em tudo você procurar fazer a vontade de Deus. Que o Senhor nos conceda o seu Espírito, para que sempre em tudo possamos dizer: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.